guiar um veículo automotor exige um certo tipo de responsabilidade, né? Os certos tipos de responsabilidade, né? Mas nós estamos acostumados, né, a pensar em termos da responsabilidade num certo sentido moral, né? Guiar um veículo automotor exige uma responsabilidade num sentido moral da palavra, né? Mas em específico não é desse sentido moral de responsabilidade que nós queremos falar em termos do processo de guiar um veículo automotor, né? É importante que nós possamos pensar em termos não de moral, mas em termos de ética, especificamente, né? Existe um tipo de responsabilidade que é a responsabilidade ética em guiar um veículo automotor, né? Fundamentalmente, guiar um veículo automotor demanda um certo tipo de responsabilidade, né? Porque guiar um veículo automotor demanda a participação numa dialógica, né? Ou a participação em dialógicas, né? Quer dizer, guiar um veículo automotor, né, muito além, né, do que uma responsabilidade no sentido meramente moral, né, exige a responsabilidade de participação numa dialógica, que é uma responsabilidade, essa participação numa dialógica, é uma responsabilidade eminentemente ética. Guiar um veículo automotor, portanto, né, demanda esse tipo de responsabilidade ética, que é a responsabilidade de participação numa dialógica, né? Quer dizer, guiar um veículo automotor é um processo eminentemente dialógico, né? É uma dialógica com as pessoas, né? É uma dialógica com as pessoas que conduzem outros veículos automotores, né? É uma dialógica com o pedestre, é uma dialógica com o ciclista, é uma dialógica eventualmente com animais, né? É uma dialógica com o ambiente não vivo, né? É uma dialógica com as estradas, é uma dialógica com as calçadas, é uma dialógica com os sinais de trânsito, né, com as placas de sinalização, é uma dialógica com os sinais luminosos, né? Enfim, guiar um carro, né, exige toda uma participação que é exatamente a implicação dialógica, né? E a implicação dialógica é eminentemente um responder, né? Ou seja, é eminentemente uma habilidade de responder, né? É eminentemente uma responsabilidade, né? Mas aí não estamos na esfera teórica da moral, dos princípios morais codificados, né? Mas na ética, né, do próprio processo de manejar e de guiar um veículo automotor. A própria vivência do processo, que é uma vivência ética, né, e que, enquanto dialógica, só se dá atravessando o processo de resposta, o processo de responsabilidade, né? Porque na dialógica, né, o que existe sempre é a relação do eu com a diferença, né? Do eu com um diferente, que pode ser um diferente humano ou um diferente não humano do mundo natural, mas sempre uma dialógica na medida em que é vivência fenomenológica, né? E não uma vivência teórica. Cada momento de guiar um carro não é um processo teórico, né? Não é um processo de uma relação sujeito-objeto,
né, não é, do mesmo modo, um processo prático, no qual nós vivenciamos a utilidade e funcionamos em função da utilidade. É um processo criativo. Né? Dirigir um carro é mais ou menos como um jogo de tênis, por exemplo, né? Que eu não posso estar programado para o jogo de tênis, porque o tempo inteiro eu tenho que estar respondendo a um diferente, que inclusive coloca situações difíceis para mim. Né? É esse tipo de resposta que caracteriza a dialógica da responsabilidade, da habilidade de responder, né? Na dialógica do trânsito, na dialógica de guiar um veículo automotor. Né? Então, é muito importante, é fundamental, né, que ao guiar um veículo automotor, né, eu me coloque, eu vivencie, né, uma relação dialógica com os outros carros, com os outros motoristas, né, com os elementos não humanos, né, que compõem as condições do trânsito, como a estrada, né, como o buraco, como as calçadas, como as placas de sinalização, né, como os sinais luminosos, né, uma contínua dialógica que caracteristicamente implicação, envolve uma multiplicidade cambiante de elementos. Né? E a dialógica é a relação com essa multiplicidade cambiante de elementos humanos e não humanos do processo de guiar um automóvel, do processo de participar do trânsito. Né? Então, participar do trânsito, guiar um veículo automotor, né, fundamentalmente demanda a participação numa dialógica. O trânsito é uma dialógica. O trânsito em si é uma dialógica múltipla, como toda dialógica, implicativa, como toda dialógica. E com toda dialógica exige a prontidão, a disponibilidade, né, a perícia, né, de responder na relação com o diferente. Né? Quer dizer, a responsabilidade no trânsito se define fundamentalmente como essa habilidade de responder ao outro, de responder ao diferente, seja ele um diferente humano, seja ele um diferente não humano, seja ele um diferente enquanto ser vivo não humano, seja um diferente enquanto ser material. Mas sempre uma habilidade de interagir e de reagir dialogicamente. Então, a responsabilidade no trânsito, para muito além da responsabilidade como um fator moral, né, a responsabilidade no trânsito demanda, né, a participação no trânsito demanda uma responsabilidade dialógica. A capacidade de participar da dialógica do trânsito e a capacidade de responder pontualmente aos outros que aparecem, aos outros que se manifestam, aos outros que são parceiros no trânsito, dentro dessa dialógica que é o trânsito, a participação no trânsito de um meio urbano ou de uma estrada. Né? Então, fundamentalmente, guiar um veículo automotor demanda esse tipo de responsabilidade dialógica, de responsabilidade de participação na dialógica que é a dramática do trânsito. Né? Quer dizer, não havendo esse tipo de responsabilidade, não havendo as condições para esse tipo de responsabilidade dialógica, né, fatalmente o que nós temos é um irresponsável ao volante, prestes a produzir catástrofes. Né? E é isso que nós visualizamos no trânsito de modo geral. Né? Pessoas que não estão em condições
de participação na dialógica do trânsito. Na dialógica, que é a relação com os vários elementos humanos e não humanos participantes do trânsito. Enquanto que a pessoa que guia um veículo automotor, fundamentalmente, é também um participante na dialógica, o que exige dele a condição de participar dessa dialógica, de vivenciar essa dialógica. E em participando e vivenciando dessa dialógica, em ser responsável, em poder responder enquanto eu aos outros tus humanos e não humanos que se manifestam na dialógica do trânsito. Né? A grande questão é essa. Né? Em termos, né, de segurança do trânsito, nós temos pessoas demais, né, que não estão em condições de participar da dialógica do trânsito. Por questões pessoais, por questões culturais, né, questões históricas, né, por questões de distorções, né, elas não estão em condições de participar da dialógica do trânsito. Elas não são responsáveis, né, em termos da dialógica do trânsito. Elas não podem responder, né, otimamente dentro da dialógica do trânsito. Então, a grande questão é pensar por que essas pessoas não podem ser dialogicamente responsáveis, não podem participar da dialógica e responder na dialógica do trânsito. Né? Quer dizer, a grande questão é a gente pensar por que elas são irresponsáveis no trânsito e produzem tantos acidentes, justamente porque são irresponsáveis no trânsito. Né? Então, por que é que elas são irresponsáveis, né, no trânsito? Por que é que elas são incompetentes para participar da dialógica do trânsito e responder otimamente à dinâmica dialógica do trânsito? Né? Então, é preciso se concentrar nas questões, né, atinentes a esses porquês. Por que as pessoas são irresponsáveis tão frequentemente na dinâmica do trânsito? E por que elas produzem tantos acidentes? Né? Então, por exemplo, o álcool. Né? O álcool coloca a pessoa num estado que ela não pode participar da dialógica do trânsito de uma forma ótima. Né? Evidentemente, quando uma pessoa está alcoolizada, ela está prestes a produzir catástrofes. Né? Por quê? Porque, fundamentalmente, ela não está em condições adequadas de responder, de ser responsável aos outros que se manifestam na relação com ela, na dialógica do trânsito. Né? Os sentimentos de superioridade, por exemplo. Pessoas que entram num veículo automotor e elas se sentem superiores, né? Superiores aos outros, né? Superiores de um modo tal que elas não interagem com os outros, né? Sejam eles outros motoristas, sejam eles pedestres, né? Sejam os elementos não humanos do trânsito, as calçadas, os pontos de ônibus, os sinais luminosos, né? Elas se sentem superiores. Elas se colocam numa atitude preconceituosa que mantém elas atreladas ao modo eu-isso de relação, ao modo sujeito-objeto de relação. E com isso elas não conseguem entrar no modo dialógico de sermos, que é um modo comum de sermos, né? E participar da dialógica do trânsito. Né? E não participando da dialógica do trânsito, elas são irresponsáveis. Elas são irresponsáveis no trânsito, né? Porque elas não podem participar da dialógica do trânsito e não podem responder na participação nessa dialógica. E não podendo responder, elas estão prestes a produzir catástrofes. Né?
Então, a educação para o trânsito precisa eminentemente se centrar em desvendar esses elementos que fazem com que as pessoas sejam irresponsáveis na dialógica do trânsito. Não tenho condições de entrar na dialógica e de serem responsáveis em termos da relação do eu com os outros que compõem a dialógica do trânsito, né? E trabalhar no sentido de potencializar a necessidade, a compreensão, né, de que guiar um veículo automotor é uma atividade eminentemente dialógica e que, enquanto dialógica, exige que nós possamos responder aos outros que participam conosco da dramática do trânsito, né? E em respondendo, nós podemos ser responsáveis, né, na dialógica do trânsito. Do contrário, o que existe é irresponsabilidade no trânsito, incapacidade de ser responsável. O irresponsável do trânsito que produz catástrofes, como nós estamos cansados de ver.